aqui da minha câmara de eco. Laudelino hoje está o heróico brado retumbante, hein? Ele está de mudança, ele está lá heroicamente segurando a peteca ali, que a casa está Sentado no chão, desmontada ainda, né? todo desmontado aqui. E aí, Fernão, mais uma semana louca nesse Brasil doido, hein? Puta, cara. Olha, eu confesso que eu ainda estou preso naquela história da Marielle, porque aquilo é uma coisa de uma profundidade de sordidez, né, que é assustadora até para velhas marafonas como eu, entendeu? É um troço, aquilo é de chocar, né? Essa coitada e a família dela foram usadas e abusadas pela esquerda, né? Desde antes do crime já se sabia quem eram esses criminosos, né? Ela já estava num conflito com esses caras que vinham de décadas, né? O Lewandowski mesmo livrou a cara deles umas tantas vezes no meio do caminho, e cozinharam esse caso 6 anos para acusar o Bolsonaro, né? E com o aval do PSOL, que ela serviu, né? O cara de quem ela foi assessora, confessora e tal. Soltaram agora essa história para fazer fogo de encontro de manchete, porque o PT vinha naquela coisa, né? O fracasso das manifestações da esquerda, que foi um negócio assim também chocante, né? Perfeitamente adequado ao que eles merecem, né? Aí teve o retrocesso da delação do Cid, né? Aí o revertério no caso da Marielle, e aí o que vem? Bomba a embaixada do New York Times. Então, você vê que esses caras, meu, é tudo é tudo calculado, né? Inclusive isso, né? O desvendamento da morte dessa coitada aí, que virou uma peça de propaganda, né? Nada, esses caras não têm alma, né? Eles não têm, eles são diferentes da gente. Agora, essa coisa da embaixada, né, é aquele velho truque, né? Para você. Então, você começa como? Você ameaça o cara de linchamento por um crime que nunca aconteceu, tortura o cara por anos seguidos, e se ele reagir, você começa a dizer: ah, tá vendo? Isso prova que ele é culpado pelo crime que nunca aconteceu. Então, é sempre essa conversa, né, que me lembra um tratamento para as suspeitas de bruxaria que tinha na Inquisição, que me chamava muita atenção, né? Eles eram o seguinte: se pegava a mulher acusada de bruxaria, amarrava ela numa pedra bem grande, bem pesada, e baixava ela da ponte na água do rio, deixava ela lá embaixo por uns 15 minutos, né? E aí suspendia de novo. Se ela sobrevivesse, é porque era bruxa, e então ia para a fogueira. E se ela se afogasse, é porque ela não era bruxa, e então sua alma será salva. Era isso o esquema. Isso vai me lembrar esse troço que eles fazem aqui, né? Não tem escapatória. Qualquer coisa, nada se perde, tudo se aproveita, né? Qualquer coisa que o cara disser, fizer ou reagir às agressões dele, como foi o caso do próprio o golpe e o golpe, né? O golpe foi uma tentativa vã, né, de reação ao golpe, né, que estava acontecendo, né, durante toda a campanha eleitoral e depois na própria eleição e assim por diante, né? Então,
que vai acontecer agora? Vão prender o Bolsonaro? Eu acho que não, acho que já refluiu essa ideia. Mas tudo é possível, né? Porque no Brasil de hoje, todo cidadão que deseja alternância de poder, eleições livres com contagem pública de voto, o devido processo legal, uma república com 3 poderes harmônicos, cada um no seu lugar, fiscalizando um ao outro ali, né? E liberdade de pensamento e de crítica, todo cidadão que afirmar isso publicamente está sob risco iminente de prisão, né? Não é só o Bolsonaro, é qualquer um, né? Hoje você está na rede, né, que é vasculhada, né, pela ferramenta lá criada pelo seu Alexandre de Moraes, né, procurando por associação de palavras, como se faz na China, né? Qualquer coisa que você diga sobre ele, a pessoa intocável e impoluta do Alexandre de Moraes, ou qualquer outro membro daquela egrégia corte. Então, agora, sobre o Bolsonaro mesmo, ter ido lá, está na cara que ele foi para isso mesmo. Quer dizer, você tem direito de gostar ou de não gostar da atitude dele, de fazer qualquer tipo de julgamento moral sobre ela, você com você ali, né? Você tem direito de se colocar no lugar dele e avaliar se é justo ou não fugir de perseguição política, né? E você pode se perguntar até como que foi que o New York Times teve acesso, né, a esses vídeos, né? Se foi o sistema de espionagem brasileiro, né, que foi lá e arrancou aquilo das filmadoras da embaixada, se foi algum traíra da própria embaixada, ou se foi o serviço secreto americano, né, com a internacional golpista, né, porque hoje o mundo é isso aí, né? O New York Times, né? O New York Times também já escolheu o lado dele há mais de 100 anos e nunca mais mudou, né? O New York Times é o jornal do Walter Duranty, essa figura aí, né, que escondeu os crimes do Stalin, né, e a matança por fome de 20 milhões de ucranianos, né, escondeu isso do mundo durante décadas, né, e ganhou o prêmio Pulitzer de 1931, né, que o New York Times, que já foi criticado inúmeras vezes por isso, abriram vários processos, nunca devolveu esse prêmio, né, que esse cara ganhou. Esse cara é o exemplo do antijornalismo que você aprende, ou aprendia, né, na primeira aula de jornalismo, né? Quem é o tipo do traíra da profissão? É o Walter Duranty, né, com o seu comportamento sistemático, comprado pelo Stalin, né, com poder, com mulherada, com drogas, ele vivia lá num surubão permanente. É isso aí. Esse é o New York Times que continua como sempre foi. Esse cara, esse Walter Duranty, ele acabou sendo furado por um inglês, que era um sujeito que saiu do serviço diplomático inglês, e um menino de 30 e poucos anos, né, que saiu do serviço diplomático inglês e virou jornalista, né, e que sabia, pelas fontes que ele tinha diplomáticas, o que estava acontecendo na Rússia. E foi para lá, né, foi para lá e entrou na Ucrânia, tudo por baixo do pano. E contou para o mundo, mostrou para o mundo o que estava acontecendo lá. 20 milhões de mortos por fome, canibalismo, cenas terríveis e tal. Então, cara, esse menino acabou depois, em outra missão, em outro país, anos depois, sendo assassinado pela KGB, porque foi o cara que entregou o Stalin pela primeira vez. Nunca foi perdoado. Esses ódios que a gente está assistindo aqui reeditados são históricos, tradicionais nessa gente. Eles são assim. Eles vão atrás do cara, perseguem o cara até triturar ele, né? Então, quer dizer, desde que o socialismo dividiu a humanidade em duas, né,
tem jornalista, com aspas, né, que aplaude essas falcatruas e faz esse tipo de papel, né? Porque o jornalismo é um dos palcos da guerra cultural, né? Da guerra ideológica, da luta pelo poder. Então, ele jamais vai estar livre desse tipo de contaminação. Agora, isso posto a parte jornalística dessa história da embaixada, né, o certo é que qualquer governo minimamente democrático não tem nada que se meter nisso. Qualquer um, num governo que se afirma democrático, pode dormir aonde ele quiser, né, e segundo aí a esquerda identitária, né, com quem e até com que ele quiser, né? Vale cachorro, vale qualquer coisa, né? Então, mas como o nosso governo não é, né, nós estamos vivendo numa ditadura, e é por isso que o Bolsonaro foi lá se abrigar nos húngaros, né, a gente nunca sabe, né? No Brasil de hoje, vale tudo. Não existe qualquer limite moral. Esse caso da Marielle matou os últimos pruridos que pudessem haver, né, com o que foi revelado, né? Apesar do esforço aí das televisões aliadas do golpe, o cacete para separar uma coisa da outra, está nítido isso aí, né? Quem são esses brasão? Quem não conhece esses brasão do Rio de Janeiro? Esse cara começou a matar lá em 1987, né? Esse Domingos Brazão, né? Todo mundo sabe o que ele faz, como ele faz, por que ele faz, né? E a Marielle estava na parte contrária, porque o que eles estavam fazendo? A mesma coisa que o PT faz aqui em Guarapiranga, né? Botando favelado, miserável em áreas de proteção, né, com a promessa de depois, se votar nele, para ele legalizar o teu pedaço. Só que no Rio de Janeiro isso já evoluiu para uma indústria imobiliária, né? Os caras constroem prédios, né? Criminosos constroem prédios que frequentemente desabam e vendem por esses miseráveis. E é isso que esses brasão faziam lá. E a Marielle estava na parte contrária, né, alertando o pessoal daquela periferia lá do Rio de Janeiro para não entrar nisso e tal. Então, desde sempre, ela está condenada por esses caras, né? E aí vem com aqueles requintes de Rio de Janeiro, né, onde os dois assassinos, um é deputado federal, outro é do Tribunal de Contas do Estado, né? Aí um dos executores é o chefe de polícia, né? O cara que fica embaçando durante 6 anos essa história é o delegado da Delegacia de Homicídios, né? E todos esses caras sentaram lá com a família dela, tal, no dia seguinte do crime, para jurar que iam resolver aquilo, que não ia ficar barato. Tudo isso era um jogo de carta marcada, que só foi desvendado agora, neste momento, por isso, para fazer um fogo de encontro. Porque tudo que apareceu, nesse caso, agora, já se sabia desde sempre. Eu fiz uma pesquisa minuciosa dessa história. Não é possível você ser um morador do Rio de Janeiro e não conhecer esses personagens todos, né? E saber, desde o primeiro dia, né, que isso aí era o que é, né? Agora, como entrou o Bolsonaro no meio do caminho, a esquerda toda se compôs, inclusive os amigos, os caras que ela trabalhava, para embaçar isso durante 6 anos, para ficar acusando o Bolsonaro. Mas desde o primeiro dia eles sabiam quem matou a Marielle.
quem mandou matar, quem matou, sabiam tudo. Enfim, é essa gente, meu, que está aí agora fazendo interrogatórios ao pai do Mauro Cid. A Polícia Federal, gente, não quer saber nada do pai do Mauro Cid. Tudo que tinha para saber dele, ela já sabe. Já fez esse interrogatório lá atrás. Mentiram sobre as movimentações financeiras da família dele, porque foram lá pressionar a mulher, a filha, o sogro, o pai, todo mundo dessa família foi chantageado, ameaçado, tudo se quiser, para montarem uma história de que eles tinham uma movimentação de 2 milhões e não sei quanto. Mentira! Os bancos demonstraram para eles que é mentira e eles nunca se retrataram disso. Continuam com essa conversa. Então, isso aí, voltar a interrogar o pai do Cid, é só para exercer terror sobre o Cid. A polícia política da ditadura lulista, que está lá no Supremo Tribunal Federal, pôs na lista dos torturáveis, todos os descendentes e todos os ascendentes, diretos ou indiretos, das vítimas que ela escolhe. Eles estão fazendo com o pai do Cid a mesma coisa que eles têm feito até com menina de 14 anos, filhas dos jornalistas aí que eles prenderam e desmonetizaram e exilaram e o diabo, que tentaram fazer uma vaquinha na internet para conseguir sobreviver. Esse herói da democracia, esse Alexandre de Moraes, foi lá e congelou a conta dessas meninas. É gente desse calibre que a gente está lidando. Então, cara, não tem. Isso aí vai para as raízes dessa luta. Para essa turma, para a sociedade ocidental, tem a verdade como absoluta, quer dizer, ela está amarrada ao fato. A verdade é aquilo que aconteceu. Então, tudo, para eles, não existe verdade. A verdade é relativa. A gente vem daquela extração do Platão, do Aristóteles, da cultura grega, depois batizada com o cristianismo, com o judaísmo, que botou eles é Marx e Gramsci, é outra prateleira. A sociedade ocidental se apoia totalmente nisso. Deus está acima do homem, e é ele que impõe uma moral e uma ética. Para eles, o homem está acima de Deus. E se Deus não existe, tudo é permitido, como já falava o Dostoiévski lá atrás, prevendo o que viria a acontecer na Rússia uns poucos anos depois, com o surgimento do Lenin. A moral e a ética são os pilares fundamentais da cultura ocidental, onde o fato é irremovível. E aqui, para eles, o que interessa é a narrativa, não existe fato. Qualquer fato pode ser apagado, pode ser transformado no contrário de si mesmo. Mas a base de tudo que se construiu e da democracia moderna está nisso, está nessa diferenciação. Que foi aquele confronto do Edward Coke, o juiz supremo da Inglaterra, com o rei, que queria os poderes dos absolutistas do continente, o James I, se confrontaram lá e o Edward Coke disse para ele: o senhor é o mais alto e o mais poderoso dos homens, but you are under God and under the law. Por que esse under God? O que significava esse under God? Isso. O que aconteceu pertence a Deus, é imutável, existe. Tá certo? Não pode ser alterado, não pode prevalecer a sua narrativa. O fato é de onde tudo parte. O direito, isso é que estabelece a linha divisória, entre o pensamento e a ação. O fato é
aquilo que você pode conferir, né, pela ação, pelo resultado que ele produz. O pensamento, você pode desafiar ele de qualquer jeito, você nunca vai conseguir provar. Então, isso justifica a tortura, né, que é o que eles estão fazendo com esse Cid, com o Bolsonaro, com todo mundo. O direito e o Estado de Direito, né, se apoiam nessa ordem da hierarquia, nesse arranjo. Né? A justiça põe o pensamento livre e a ação regulada pelo direito do próximo. É o limite para a ação, é o direito do próximo. Tudo que está para baixo disso está livre. E o pensamento, então, esse não tem limite nenhum para ele. E compõe essa base o quê? A propriedade privada, que é aquela que você conquistou com o seu suor. Então, isso é ação, né? Isso é o que você construiu, isso é aferível na realidade, né? Versus o arbítrio do rei, né? Que pode tomar o que ele quiser de quem ele quiser, na hora que ele quiser. Então, o direito de propriedade põe um limite para a ação do rei. E daí vem a ideia do capitalismo, que se baseia no contrato e na segurança jurídica, que é o que é aquilo. Se você estiver dentro da regra, vamos fazer aqui uma regra entre nós. Todo mundo está de acordo com essa regra? Todo mundo está de acordo. Se você estiver dentro dessa regra, ninguém pode tocar em você. Isso é o Estado de Direito, contra a exposição permanente que ficou a humanidade inteira durante milênios, né, à vontade do rei. Se ele acordasse de mau humor, podia mandar cortar a tua cabeça. O Estado de Direito é isso, só. Né? Não é outra coisa. Então, gente, essa base qualquer ser humano compreende. Você não precisa passar 20 anos na universidade para entender isso. É lógico, né? Isso é o senso comum, né? Isso todo mundo consegue entender, faz sentido. Né? Então, como isso é a base da democracia, né, para uma humanidade que vinha de milênios e milênios de terror, de viver sob um Estado terrorista, né, um rei absoluto, né, que podia tudo, né, que era dono de todos os meios de produção, né, e podia te impedir de trabalhar, até nem que fosse por uma porcaria, né, isso se tornou o sonho de consumo da humanidade inteira. E o lado de lá, né, aquela gente que só pensa no poder, né, e o poder sempre se pensa absoluto, né, ele só se realiza plenamente para esse tipo de doente quando ele for absoluto. Né. Esses caras, né, inventaram essa utopia socialista como uma ferramenta para reconstituir o poder absoluto no momento que a Revolução Democrática estava decolando no planeta inteiro. Então, vieram com essa coisa. Mas a utopia, né, do trabalhador sem patrão, da igualdade, não sei o quê, morreu na primeira experiência do socialismo real. Acabou naquela tragédia gigantesca que foi a União Soviética e todos aqueles massacres que se seguiram, aonde o socialismo chegava. Então, gente, o socialismo não sobrevive à sua própria história. A democracia, ao contrário, foi universalmente adotada como meta, porque tinha o desempenho para mostrar a diferença. Você tinha aquela Europa acostumada a ser chicoteada pelo rei, a ser serva do rei, né? E você tinha aquela coisa nova surgindo lá, com aquele desempenho brilhante, fulminante. A liberdade, né? Todo mundo ganhando, todo mundo subindo na vida, né? Pelo seu próprio esforço, sem ter que puxar o saco de ninguém. Então, esse pessoal logo entendeu que a democracia só pode ser destruída por dentro. E para destruir ela por dentro, você tem que
induzir a democracia ao suicídio. Uma força que venha de fora, pelo convencimento, não entra. Não entra. E para entrar essa coisa, induzir a democracia ao suicídio, você só consegue mediante uma trapaça. E essa trapaça é aquela que foi arquitetada pelo Gramsci. Você tem que ocupar todas as fontes de difusão do pensamento, que são o quê? A academia, as escolas, as universidades, a igreja, as artes e o jornalismo. E destruir, a partir dessas bases, a ideia de verdade, a própria ideia de verdade. Não existe mais verdade. É isso que nós estamos vivendo. Destruir o senso comum, quer dizer, aquela confiança que você tem, que todo ser humano tem, no seu próprio critério de processamento. Você sabe o que é justo e o que é injusto, desde de antes de você começar a falar. O bebê não admite que tomem aquilo que é dele. O animal não admite isso. Então, essa é a coisa que precisa ser destruída, com esse discurso que nós estamos aí, que jogam para cima da gente. Não existe nenhuma sofisticação nessa coisa da ausência de verdade gramsciana, que vem toda envolta em complicações filosóficas. Tal. Os reizinhos de botequim lá de trás, de qualquer aldeiazinha primitiva, faziam isso. Essa mesma coisa. Punham o dogma, que é a lei deles. Eu sou um enviado de Deus, o meu poder vem diretamente de Deus. E, portanto, quem for contra é um aliado do diabo. E eu posso botar você na fogueira, posso te destroçar. Tal. Então, a versão tem que ficar acima do fato. O fim da propriedade privada é um must, tem que acontecer. Então, todo tipo de... Não, a propriedade agora tem um sentido social, um monte de empulhação e de mentira para relativizar aquele fato simples. Eu plantei, eu tenho o direito de colher. Se eu quiser distribuir isso para alguém que eu veja necessitado, eu posso fazer isso, mas ninguém pode me obrigar a isso. Porque obrigou a primeira beirada, o resto vai de dentada em dentada. Isso tudo nós estamos todos vivendo, cara. O arbítrio permanente versus o Estado de Direito, que se caracteriza por isso. Se eu estou dentro da regra, eu sou intocável. Ninguém pode pôr a mão em mim, nem o rei. E, portanto, a regra tem que ser clara. Então, outra forma de destruir tudo isso que eles inventaram é isso. Faz 4.000 leis por semana, e ninguém mais sabe o que é, qual é a regra. E o que move essa gente? O mesmo de sempre, o poder absoluto, que se baseia, se realiza em que momento? No momento que existe um só proprietário de todos os meios de produção. O rei era o dono da terra, que era o único meio de produção, até as democracias criarem as indústrias e o resto. E o que ele fazia? Ele distribuía pedaços dessa ferramenta, que era a terra, para os seus barões, que hoje são os chamados oligarcas, os campeões nacionais do Lula, que devolvem o favor controlando a população pela distribuição do direito de trabalhar como um privilégio exclusivo de quem se comporta bem em relação ao chefe, ao dono da cocada. Porque se você falar qualquer coisa que ele não goste, o Alexandre de Moraes vem e tira você da rede social, desmonetiza você. E você, fora da rede social,
você não consegue mais trabalhar. Entendeu? Isso é a recomposição da monarquia absolutista. Nada mais, nada menos que isso, né? Então, desde sempre, gente, a alternativa é uma só, né? Ou você tem democracia de verdade, né? Ou você tem isso. Você cai de volta para a monarquia absolutista. Não existe outra alternativa. Não existe terceira via. É uma coisa ou a outra. É isso aí. E aí, o que mais nós temos hoje, Laudelino? Temos lá o Lula com o Macron Olha aqui, ó. passeando na floresta enquanto seu lobo não vem, com aqueles vídeos de carnaval lá do Lula, tudo com cocares made in China. Aquela mulher que anda sempre com uns pariôs brancos todos estampados, né, feitas lá em Xangai, né, um cocar de índio americano. Então tá lá o Macron, que é um Lula com um pouquinho mais de verniz, né, entregando Legião d'Honneur. Imagine, os antigos contemplados da Legião d'Honneur devem estar se revirando na tumba, né, para o cacique Raoni, para sei lá mais quem. Né? Isso tudo, né, para antecipar o grande evento de salvação do planeta, né, naquela cidade e naquela região que tem 83% das pessoas sem rede de esgoto, né, jogando esgoto direto naqueles rios, que hoje a Janja está lá dizendo, olha, esta joia, que preciosidade. Tá. É isso, 83% dos 20 milhões, sei lá quantos que moram na Amazônia, é direto no rio. 51% do lado daqueles rios todos gigantescos, do maior manancial de água doce do planeta, 51% não tem água tratada. É a segunda maior taxa de analfabetismo do país. E esses caras estão lá fazendo esse festival. É très exotique, les Français sempre gostaram muito de coisas exoticas, como são esses índios de escola de samba que o Lula carrega. Então, está lá, né, dando pau no agro, né, prometendo mais terra para os índios. Né? E, do outro lado, o que está acontecendo? Hoje, cara, hoje, por ironia, enquanto está lá o seu Macron fazendo esse papel, né, o que a União Europeia aprovou? A flexibilização das normas ambientais que estavam provocando toda aquela revolta lá. A Europa está conflagrada há 6 meses com os agricultores jogando merda na porta dos palácios e tal. Flexibilizaram tudo. Nem aquelas reservas de 4% são mais obrigatórias. A União Europeia suspendeu isso hoje, enquanto o Macron estava lá sentadinho no colo do Lula. O Lula, que, contando a turma toda que ele carrega, já fez 2.100 viagens a Paris, neste governo. Sabe, ele devia realmente pedir asilo e morar lá. Ia ser um grande arranjo, uma grande solução. Nem os 4% de reserva mais os europeus têm. E aqui, né, toda essa pataquada do Macron com o Lula é para quê? Na Amazônia, 80% de reserva. Né? Da Amazônia para fora, 60%, 30%. Né? É por aí. Né? E o Lula finge que esse jogo não existe.
e faz esse jogo contra o seu país. Por quê? Pensa bem. Porque ele tem a expectativa, né, como o último voo da sua vaidade flamejante, né, agora que ele está indo para o fim da vida, né, de virar um herói internacional, né, de comprar todo o baixo clero da ONU, né, e por aí afora. Então fica puxando o saco desses caras contra a indústria que está sustentando o Brasil nas pernas, né, porque o governo não conseguiu destruir o agro, porque o agro é disperso no território nacional inteiro, uma coisa longe da outra. Cada fazenda tem uma característica, cada cultura tem uma característica. Não dá para fazer regrinha tributária, não tem funil para pegar esses caras, como eles pegaram a indústria e destruíram, como eles pegaram o comércio e destruíram. Estão destruindo tudo. O agro sobrou porque é difícil de pegar eles, porque eles estão dispersos. Isso foi sempre o que matou esses processos socialistas aí de querer assambarcar tudo, foi sempre aí que morreu. Quando eles se deparam com a agricultura, ou eles destroem tudo na marra e criam uma fome que mata metade da população, ou não tem jeito de pegar aquilo e ir sangrando aos poucos, como feito um vampiro, como eles fazem com o resto do Brasil. Então, no Brasil está isso, né? A história da baleia está oficialmente encerrada, né? Agora, a Procuradoria-Geral da República anunciou hoje também que não acredita mais nas provas contra o Felipe Martins, né, que é aquele que provou que não viajou, mas está preso porque viajou. É aquele, o território do absurdo. Né? Mas o que adianta isso? O que é a Procuradoria-Geral da República hoje? O que é o Ministério Público hoje? Diz que se dane. O Alexandre de Moraes não perde um minuto de ler qualquer manifestação do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos advogados, nada. E mais da metade desse povo continua com a bunda baixada para ele. A maior parte por suborno, porque não quer perder a teta que tem, o salarião, a aposentadoriona, né, aquela coisa, e falar, pô, eu não vou pegar essa briga. Mas se pegassem como instituição, qualquer uma das instituições dos três poderes que se levantar como instituição, faz esse cara se encolher e voltar para o buraco dele correndo, como demonstrou na prática a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que votou em poucas horas depois que ele ordenou a prisão de um deputado deles, o capitão Assunção, votou proibindo essa prisão. E o cara foi imediatamente solto e o Alexandre de Moraes engoliu em seco e ficou quietinho. Por quê? Porque foi uma manifestação da instituição Assembleia Legislativa. Aí eu quero ver, né? Ou ele fecha a instituição e peita o povo do Estado inteiro, né? Ou ele encolhe. E o Congresso Nacional devia estar fazendo a mesma coisa há muito tempo já. Devia estar fazendo essa mesma coisa há muito tempo. Porque se o Congresso Nacional se levantar e dizer chega, né, esses caras somem no ar. Né? O poder deles não existe. O poder deles está exclusivamente baseado na covardia daqueles que eles atacam. É só isso. E que mais que tem? Tem aí o Maduro versus o Milei. Essa história está bonita também, né? A Embaixada Argentina lá recebeu abrigou 6 dos fugitivos do Maduro, que são... a Embaixada Argentina nunca revelou quem são esses 6, por
para tentar preservá-los. Mas a imprensa já sabe quem são, pelo menos 5 deles. Todos são pessoas que trabalharam na campanha da Maria Corina. Ele está prendendo esses caras. Depois de ter também impedido a inscrição da substituta da Maria Corina, né, que ia competir com ele na eleição. Nem a substituta ele não deixou. Então, cara, é isso, né? Tudo para essa gente são 2 pesos e 2 medidas. O Lula agora fez aí uma notinha protocolar do Itamaraty, dando quase um pitozinho no Maduro, pelo que ele está fazendo na eleição lá. Mas aqui ele está fazendo a mesma coisa. O Bolsonaro foi tornado inelegível por ter convocado os mesmos embaixadores com quem o seu Barroso tinha se reunido dias antes para denunciar o Bolsonaro pelas críticas que ele fazia à urna sem comprovante, né? E dizer que isso era um ato contra a democracia e não sei o quê. O Bolsonaro convocou os mesmos embaixadores que tiveram com o Barroso para mostrar para eles as suas razões e as suas provas. E por conta disso, ele está inelegível. Foi essa a alegação. Lá na Venezuela, não precisa mais de alegação nenhuma. O Maduro já não se dá ao trabalho de fingir que ele não é o Maduro. Mas aqui ainda temos essas coisas. A Dilma, na véspera do impeachment dela, convocou 150 embaixadores para o Palácio para fazer um chororô lá, e mesmo assim ela tomou o impeachment. E que aconteceu por tudo, menos por ela ter convocado esses embaixadores. Mas, mesmo assim, tomando o impeachment, com assistência do Supremo Tribunal, com a participação do Congresso Nacional, tudo pelo livro, como o Bolsonaro, aliás, tentou fazer, com esse artigo 136 do Estado o Estado de Defesa, que agora virou a minuta do golpe. Isso é uma mentira cavalar. Ela foi salva, mesmo tendo sido tudo feito pelo livro, como a Constituição manda, passo por passo, com a participação de todos os representantes eleitos do povo brasileiro. Ela foi salva da inelegibilidade que a Constituição determina para quem toma um impeachment. Por quem? Pelo seu Lewandowski, o soltador de ladrões aí, que acaba agora de legalizar a ocupação política das estatais, de volta. Legalizou tudo. Pode botar aquela canalha toda que assaltou os estatais, tudo de volta. Agora é legal. Agora é legal. Isso tudo numa lei tirada da cabeça dele na hora, ali, para aquela ocasião. Então, gente, é isso que explica 1964. Eles sempre foram assim, não tem limite para nada, vão até o último grau de violência, partem para o genocídio se sentirem ameaçados, como partiram todas as experiências socialistas que foram plantadas aí. Para sair, viram um mar de sangue, entendeu? Porque depois que esses caras se instalam com toda a força armada, como eles estão aí, você já viu, hoje tem aí o juiz do Superior Tribunal Militar já dizendo que não, porque aqui comunismo não é tão ruim assim, esse pessoal da esquerda quer melhorar o Brasil. Tá. Tem uma esquerda democrática? Tem, existe. É desse tamanho. A diferença entre eles e a direita, chamada a direita democrática, é
um grau a mais de intervenção do Estado para distribuição de assistência e tal, ou um grau a menos. Porque não existem duas maneiras antagônicas de se tocar uma sociedade. Existe uma e um décimo. Né? E é isso que explica que no mundo inteiro você tem dois partidos, e quando muda um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Né? Agora vem esse general aí, que é um almirante da Marinha, não sei o quê, dizer isso. Dizer, eles estão trabalhando para tomar conta das Forças Armadas. E esse é o limite, cara. Quando eles tiverem isso, aí não tem mais volta. Então, foi por isso que não só o Brasil, mas a América do Sul inteira e mais metade do planeta tiveram que instalar regimes de forças lá naquela época, dos anos 60, 70, porque a União Soviética estava tomando militarmente, invadindo militarmente tudo que estava encostado nas suas fronteiras, né, para impor o regime deles. Isso com Cuba fazendo a mesma coisa aqui na África e tal. Então, essa turma de 64 que agora está se comemorando, né, o Lula impediu que se comemorasse o contragolpe que aquilo foi, porque foi um contragolpe, porque a esquerda estava armando o golpe que ela está aplicando agora. Né? Essa é a verdade, gente. O resto é uma tapeação que não engana mais ninguém. Mais ninguém. Está só esperando as pessoas que ainda ficam recalcitrantes aí de aceitar honestamente aquilo que está diante da cara delas, né? Rapidamente está mudando isso no Brasil. E eu espero que mude o suficiente para fazer isso voltar para trás. Né? E remover, né, do esquema nacional essas pústulas tipo Rodrigo Pacheco, né, que impedem o Senado de fazer aquilo que o povo elegeu eles para fazer, que é atalhar o abuso de poder dessa gente. Se o Senado bater o pé 5 minutos, né, esses caras voltam tudo correndo para o buraco de rato deles. Então, é isso, gente. Foi isso que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo demonstrou. E é isso que a gente tem que fazer. Fora daí, não tem saída. Bom, é isso aí, Laudelino. O que mais vocês querem de mim? Tem uma parte aqui, Fernão, que você não pode deixar faltar de jeito nenhum. Imperdível isso aqui. Explica para o pessoal o que a gente vai ver aqui agora. Esse é o Walter Durante de hoje. Esse é o repórter do New York Times que descobriu esse vídeo. Imagina como, né? Olha ele aí, como é que ele é. Ele é o amiguinho do governo do PT, que convidaram a ministra da Cultura para ir lá no New York Times, tal, festejar. E aí fizeram uma dancinha juntos, cantaram Happy Birthday to You para o New York Times. Né? É isso aí, cara. É isso que esses caras são. Esse cara faz parte dessa máfia que hoje é internacional, pelas razões que nós já, aqui, os frequentadores dessa nossa sala aqui, já sabem quase de cor. Né? Por que isso virou uma coisa internacional como virou? É porque o mundo está reduzido a 5 plataformas, né? Onde tudo na sua vida passa por lá. Você vive ali. Né? Agora, vai ver lá o jornalista, parece aquela, como é que chamava aquela atriz que cantava Happy Birthday, Mr. President, Happy Birthday. A Marilyn. A gostosona dos anos 50 lá. É isso que ele é.
Só que ele trocou aquela gata pela Margarete Menezes. Então, estamos aí. Mas é igual. É o mesmo esquemão. Tá falado? Ô, Fernão, o vídeo carregou aqui agora, finalmente. Finalmente carregou. Deixa eu colocar aqui que a gente não pode perder a oportunidade de ver. Hoje eu estou te perdoando tudo, hein, Laudelino, porque eu sei que a sua condição é miserável aí, mas Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. olha ela, lá no Jornal do Capitalismo, tal, daqueles lá em Nova York. Mas não vai, né? Quando eu vou dar play, o vídeo sai. Meu Deus do céu. Mas eu sou teimoso. Eu vou fazer ele acontecer aqui. Mesmo, eu tô igual aquele chinês que tem 15 pratinhos rodando ao mesmo tempo, né? E vou fazer ele. Vou fazer. Sou teimoso, né? Deixa eu ver aqui. Você viu também, ô, Fernão, aquela notícia do IBGE que saiu sobre Os recordes de rombo, isso tem todo dia, né, agora. Foi o pior fevereiro da história das contas do governo. 58 bi de buraco. Quer dizer, se você for ver, esses 3 meses aí já passou de 200, 300 bi de rombo. E mesmo Não, com assim, certeza. porque nós estamos tendo recorde de arrecadação, recorde. A economia caindo e a arrecadação, né? Porque o seu Haddad mete imposto na gente até. E hoje ele estava lá na CNN, né, com 4 menininhas daquelas em volta. O Haddad, o que o senhor acha? E, às vezes eu fico até com pena dele, viu? Porque o Haddad fica tentando fazer o Lula botar um pezinho na realidade e tal, e não consegue, né? Não consegue. Vamos ver se agora. Eu vi um trechinho dessa entrevista hoje, ele dizendo: eu botei o Lula junto com o presidente do Banco Central, fiz eles se reconciliarem. E tal. Reconciliar até o minuto que o Lula achar que ele ganha alguma coisa cortando o cara à navalha. Ele pega e corta, não hesita um minuto. Fernão, o pessoal avisou que o ministro que se reuniu com os embaixadores foi o Fachin. Foi o Barroso, não, foi o Fachin. O Fachin? Foi o Fachin, Não, foi o Fachin. Faz não importa. diferença? É tudo a mesma coisa, cara. É tudo. Faz diferença nenhuma. A gente está com 2.600 pessoas ao vivo. Eu queria agradecer aí a audiência, né, hoje. A audiência muito boa hoje para o canal, né? E as pessoas estão, Fernão, cada vez mais compartilhando o teu conteúdo e estão dizendo que são poucos os jornalistas que estão falando o que está acontecendo, que remete ao que você falou do Durant lá no começo, o Durant, né? O que ele foi pago para não dizer o que estava vendo. E milhões de pessoas morreram no Holodomor. Pago não necessariamente com dinheiro, né? Pago com puxação de saco, poder, sensação de poder. Botava um monte de mulherada querendo dar para ele, né? Ele dando festas quilométricas, ou tendo acesso privilegiado ao líder genial dos povos, só ele conseguia entrevistas. É assim que faz com sabe, essa canalha que cerca esse golpe. Você me lembrou, Fernão? 99% é isso, o cara é cooptado por esse tipo de coisa.
Você me lembrou esse livro de aqui. poder, né? Você me lembrou esse livro aqui, que ele se chama 1964, Elo Perdido, que era de um brasileiro que ele era guia turístico em Auschwitz, Mauro Abranches. Tinha um amigo na República Tcheca ali, foram visitar os arquivos da República Tcheca que estavam abertos, e ele descobriu que tinha um setor inteiro destinado ao Brasil. E falou, ué, mas o que o Brasil tem a ver com isso aqui? Né, com os arquivos? Não, é porque na época a União Soviética tinha cortado relações com o Brasil cortou com a União Soviética, né? E o serviço secreto da Tchecoslováquia, a STB, é que estava infiltrada no Brasil, e os arquivos estão aqui por causa disso. Eles foram ver os arquivos e você tinha os jornalistas sendo pagos com puta, coleção de disco, a compra era da mais variada maneira possível. Isso aí é documento de fonte primária, direto dos arquivos secretos da STB, Fernão. Falando a mesma coisa que você comentou aí durante. William Vac, que estudou na Alemanha, fala alemão, tudo, ele fez um livro, uma série de matérias para o Estadão lá atrás, né, sobre os arquivos da União Soviética, né, e estava cheio disso, todo o esquema de espionagem deles no Brasil, quem que eles subornavam, quem que eles não subornavam, como é que passavam as ordens. Tudo que eles acusam os outros de fazer, isso você quer saber o que a esquerda está fazendo? Vai olhar do que ela está acusando os outros de estar fazendo. É isso que ela é. Sempre. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Sempre. Isso aí é uma regra do Lenin. E eles seguem isso à risca. E agora tem aí, eu vi, não cheguei a ler ainda, né, um esquema que está abordado na Piauí, né, o esquema dos russos, do Putin aqui no Brasil, que é vasto também, né? Tem um monte de gente comprada. Como eu disse, não tive tempo de ler, porque as matérias da Piauí são sempre quilométricas, mas está lá. E vão buscar quem é o ideólogo do Putin, um tal de Dugin. É o Dugin, é o Dugin. O Olavo teve um debate com o Dugin. Você pode procurar no YouTube aí, tem um debate do Olavo de Carvalho com o Dugin, não sobrou nada do Dugin. Bom, você estava comentando aí sobre esse livro do William Wack, né? Ou seja, esses arquivos eles estão disponíveis há bastante tempo, mas curiosamente a imprensa não se interessa, né? O pessoal não se interessa no seu conteúdo. Você comentou esse esquema aí da KGB aqui no Brasil. KGB não, hoje em dia é FSB, aí, os agentes do Putin. Você viu que teve uma reunião que foi dita como tensa entre o Departamento de Estado norte-americano e o Lula, porque tinha um espião preso do Putin com documentação brasileira. Então ele é tido como brasileiro, mas o pessoal sabe que ele é um espião russo. E que o pessoal do PT queria trocar o cara pelo Alan dos Santos. Aí colocaram um vídeo para o Departamento de Estado ver dublado, né? Dublado não, legendado. E os caras ficaram vendo o Alan falar lá, um monte de coisa e tal. Aí quando acabou, o cara falou assim, são só palavras. São só palavras. O Aristóteles dizia, né? A palavra cão não morde. Você quer que eu deporte o cara por palavras? A gente não tem isso no tratado. Próximo assunto aí, por favor. Aí ficou o climão. É isso aí, velho. Cada vez mais isso está tudo misturado, né? Você tem... A humanidade está dividida desde que a ideia socialista entrou em cena, ela está irremediavelmente dividida. Mas agora você tem meios de juntar as partes, independentemente da geografia e das línguas.
elas se associam, né, e agem em uníssono, porque a principal diferença é que os fanáticos pelo poder são profissionais dedicados full time, né, à sua obsessão, né? E o resto da humanidade não está nem aí, cada um está vivendo a sua vida, está olhando para os seus filhos, para a sua carreira, para a sua mulher, para o seu trabalho, para o seu esporte, para a sua especialidade, sei lá, né? Vivendo, né? Porque não se trata de uma obsessão, né? Isso é uma coisa secundária. É sempre esse lado está sempre na defesa. Ele não age, ele reage. É o que aconteceu com o Bolsonaro. Qualquer sujeito bem formado está pensando o quê? Pô, como é que eu vou melhorar esse aspecto ou aquele outro do Brasil, disso, daquilo, vou fazer. Quem que eu vou pegar para me ajudar nessa ou naquela área de especialização e tal? E quando você abre o olho, né, você começa a sofrer golpe atrás de golpe, atrás de golpe, e aí você vai procurar na Constituição, né, qual é a defesa que eu tenho contra isso. Pô, esses caras estão me usurpando o meu poder que me foi atribuído pelos eleitores. Então, eu tenho que reagir. Que defesa a Constituição me dá? Estava lá, artigo 136. Estado de defesa contra golpes. É disso exatamente que se trata. Está tudo descrito lá. E a tal minuta do golpe é a cópia, palavra por palavra, do artigo 136. Essa história de que eles queriam prender o fulano, o Beltrano, não está nada disso escrito lá, é mentira. O que está escrito lá é o que está escrito na Constituição. Quer dizer, na vigência do estado de defesa, pode-se suspender tais e quais direitos, especificamente das pessoas que se provar envolvidas. Tal. No caso, o que eles queriam atingir com o estado de defesa era o Tribunal Superior Eleitoral, que estava viciando e deformando toda a campanha eleitoral. Então, é isso que está dito lá, sempre vagamente, não tem nada de prisão do Alexandre de Moraes, nada disso, é tudo viagem dele. Né? É aquela coisa que o Nelson Rodrigues sempre escrevia aqueles artigos sobre o Dom Helder Câmara, né? Que era o teólogo da libertação brasileira, um baixolinha, com uma vozinha assim, e todo dia o Dom Helder dava uma patada nos militares assim para ver se ele conseguia ser preso. E nunca ele conseguia. Os militares não respondiam ao que ele fazia. Então, o Nelson Rodrigues escrevia aqueles artigos, o Dom Helder falando, chegando no avião, agora eu vou ser preso, né? Vindo de Roma, onde ele tinha feito a declaração para o universo inteiro, contra o regime, agora eu vou ser preso. Então, ele ficava naquela angústia. Abria a porta do avião, não tinha nenhum polícia. Aí já era aquela frustração dele. Ele fala, não, mas eles estão esperando lá dentro do lugar lá das malas. Então, ele entrava, ficava olhando, procurando, nenhum policial. Então, ele fala, não, eles vão me pegar na calçada. No fim, o Dom Helder sentava na calçada e chorava, porque ele não tinha sido preso. É mais ou menos isso aí, o Alexandre de Moraes, com essa história. Ninguém quer nada com ele, ele não foi mencionado em coisa nenhuma naquele troço. Todo mundo só quer se livrar dele, no sentido de que, porra, não venha me pegar no meu pé, né? Não venha querer me desmonetizar, me proibir de trabalhar. Ponto. Mas o cara viaja naquela maionese, né? Fica, eles queriam me pendurar, sabe? Tudo é dele. Eu ouvi dizer que a Lindora está escrevendo algumas coisas lá dos processos, tal, está começando uma reação interna lá da PGR em cima de ilegalidade. Mas é o que você falou, né? Não tem consequência, nem com ela escrevendo contra.
as ilegalidades. Sempre ajuda, né? Porque a Lindora sabe de tudo e ela porra, mais que a gente, né? Ela fez tudo que estava ao alcance dela, né? Então, é uma pessoa que se comportou decentemente naqueles episódios. Mas sempre ajuda a gente saber como é que foi o bastidor lá dentro e tal. Mas a coisa é fácil, cara. É isso, tem que reagir como instituição. Se esses caras não entenderem que, se não reagir agora, todos os advogados, todos os juízes, todos os funcionários do Judiciário, do Ministério Público, estão rifados, não servem para nada, não valem para nada, vão ficar esperando a aposentadoria e a morte, ganhando um suborno. Se eles querem topar isso, então nós estamos roubados. Agora, se eles entenderem que isso é o fim final, né, basta eles se juntarem como instituição e dizer, não quero mais isso, acabou. Vá de retro, Alexandre de Moraes. E ele vai retro. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo faz ele voltar atrás. Sim. Eles deram a receita, mostraram como é que faz. É isso aí. Né? Fernão, consegui o vídeo aqui. Eu não vou embora sem passar esse vídeo. Eu não vou mesmo, peraí. É que está sem som, né? Mas é isso, gente. Esse senhor, né, você tem uma coisa muito menos grave do que isso, mas que era uma preocupação no meu tempo, né, onde o jornalismo, pelo menos, se apresentava como uma instituição com preocupações éticas, né? Você tinha essa coisa do sujeito se corromper, ser corrompido pela fonte. Né? Teve alguns jornalistas famosos, né, da época do regime militar, estão aí até hoje, né? Que tinham essa característica. Né? Eles viravam fontes privilegiadas dos poderosos. Então, isso fazia o quê? Toda hora eles estavam dando manchete, porque o poderoso da vez só passava as informações para ele, sempre em primeira mão para ele. Tal. E isso fazia o cara crescer na profissão. Mas não era um jornalismo sem aspas, isso aí. Né? Isso era um joguinho, um conluio, né? Uma troca de favores, uma espécie de suborno. Né? E isso aí era uma preocupação. Né? Quando você via um cara desse, que estava sempre dando furo, não sei o quê, você fala, pô, por que só ele fala com esse cara? Né? Por que esse cara fala com ele? Porque, porra, esse cara combina com ele o que ele vai falar e o que ele não vai falar. É por isso que ele tem esse privilégio. É o cara que, porra, qualquer coisa que venha do seu golbery é sempre ele. É esse tipo de jogo. Então, isso é uma forma leve de corrupção, né? Que até um certo limite pode se explicar, porque o jornalista fica nessa fronteira, né, para poder informar o povo de coisas que não tem, por outro meio ele não conseguiria. Mas é sempre uma fronteira perigosa, né? Porque você fica devendo esse favor, e aí... Então, essa coisa da relação com a fonte... Agora, imagine hoje isso. Tem uma relação com a fonte. Hoje o cara
recebe pacote. Teve acesso a. Né? O que é teve acesso a? É o cara da polícia da ditadura que vai lá e captura um filme, né, um vídeo de uma câmara de segurança, de uma embaixada, né, e joga na mão do sujeito que ele sabe que é um agente, né, da conspiração. E esse cara bota no jornal que também é um agente da conspiração. É isso, essa história do New York Times é isso aí. Não sei se foi a Polícia Federal ou os varredores de rede do Alexandre de Moraes que pegaram esse vídeo, ou se foi a NSA. Né? Você lembra lá quando os árabes picotaram aquele jornalista? Lembro. Né, tudo se sabia. Né? Você escutava as gravações do cara gritando e tal, porque os americanos têm equipamentos para isso, no mundo inteiro. Né? Tanto que avisaram até para o Putin que ia ter aquele atentado que teve lá. E o Putin não acreditou, achou que os americanos estavam sacaneando. Tá? Não acreditou, quer dizer, porque hoje, né, a história que está prevalecendo é que foi o próprio Putin que armou aquilo. Né? Para justificar uma extensão da guerra e tal. Então é isso, cara. Fernão, eu vi uma foto da polícia russa na frente do local com os caras que mataram as pessoas lá dentro. O cara estava pelado e os caras pegaram uma bateria de carro, ligaram nos órgãos genitais dele e estavam conversando com ele na calçada. E aí, tem mais alguém? Psss, na calçada, assim, na frente de todo mundo. Eu não vi isso aí. Impressionante. Isso aí, pô. Eu quero ver esse filme. Vou te mandar. É impressionante, né? Vai embora direitos humanos, vai embora um monte de coisa. Acabou tudo, cara. Mudou a geração. Agora que está aí é a geração sem circunstância. É um outro tipo de animal que a gente ainda vai saber o que vai virar. É verdade. E Fernão, uma mensagem final para o pessoal. Para desvirar depois, entendeu? Vou dar uma mensagem final para a nossa audiência. É de sempre, gente. Não desistam. O caminho para nós é forçar o Congresso, fazer pressão sobre o Congresso, especificamente para tirar os poderes extraordinários dos presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara. Tem que prevalecer a maioria que nós elegemos e não aquilo que esses caras vendidos, né, combinam com o seu Lula. É a única saída, não tem outra. Então, e digo mais, né, se uma força como aquela que se reuniu na Paulista, ou que se reúne por onde quer que ande o Bolsonaro, se voltar para isso, focar nisso, isso muda já, imediatamente. E digo mais, né, essas manifestações para o Bolsonaro, assim como a mesma coisa acontece lá com o Trump, não são manifestações propriamente para o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem um projeto detalhado, não tem uma coisa assim. São manifestações das pessoas que estão vendo a vaca ir para o brejo da democracia brasileira, né, e que veem o Bolsonaro como a única possibilidade de resistência a isso nesse momento, porque nenhuma outra se apresentou. Né? Então, aonde ele vai, as pessoas vão para a rua para gritar o seu desespero com o que elas estão vendo. A revolta delas com a injustiça explícita que está sendo praticada todo dia, contra essa violência, né, contra essa falta de vergonha, né, contra essa esculhambação geral que está aí. Né. É isso que são essas manifestações, onde quer que o Bolsonaro ande. Né. Qual é o grito que vem? O cara fala, porra, ele não é aqueles caras, sabe? Ele não é isso, ele não é
essa força da injustiça, né? Da coisa repulsiva que está aí. É isso que ele é. Ele é o que ele não é. Então, gente, é por aí. Olhem para o ponto certo. Se a gente desejar que isso acabe, né? Se a gente desejar, se o Brasil inteiro desejar que o poder do Rodrigo Pachecozinho seja extinto, ele vai ser extinto. Só pelo desejo, não precisa nem fazer nada. Porque esse desejo mina, perpassa, né? Sai do chão, as pessoas sentem isso. Quando você foca numa coisa, ela acontece. Então, é isso, gente. Não desistam. Nós temos a razão. Nós temos a força. Maravilha. Obrigado, Fernão. Obrigado a todos. Semana que vem a gente volta aí para mais uma live. Acompanha aí as redes sociais, o YouTube, tem bastante vídeo surgindo aí todos os dias, principalmente no site. Fala para o pessoal, Fernão, qual é o site que eles podem acompanhar as notícias que você posta, os comentários, os vídeos interessantes? Eu tenho lá o meu canal no YouTube e tenho o site vespero.com, né? E estou trabalhando fortemente para conseguir recursos para montar um esquema mais parrudo, né? Para sistematicamente servir soluções para o Brasil, né? Cobrindo as democracias verdadeiras que estão lá na Suíça e nos Estados Unidos, dos estados para baixo, para mostrar como aquilo funciona, porque ver aquilo funcionando é uma coisa que tem uma força espetacular. Qualquer sujeito entende e aquele é o caminho. Então, quem puder ajudar nesse esforço, é por aí que a gente vai sair, gente. Não tem muito outros caminhos. Até porque não tem ninguém falando das soluções, né? São pouquíssimas e raríssimas pessoas que falam sobre soluções. Tem um monte Falando de gente dos falando, problemas. estou indignado, tá, mas e aí? E aí? Como é que conserta isso aí? Né? É isso aí, Fernão. Obrigado, audiência, obrigado a todos. A gente se vê semana que vem. Forte abraço, obrigado pela audiência. Compartilhem, curtam essa live hoje, bastante importante. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço.